Novembro Azul é um mês que chama a atenção da população sobre o conhecimento e o diagnóstico precoce do diabetes, que é uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo hoje e que tem um grande impacto em termos de mortalidade, principalmente relacionada às doenças cardiovasculares. A Organização Mundial da Saúde ela estima mais de 380 milhões de pessoas com diabetes no mundo. E muitos dos fatores, apesar dos fatores genéticos associados a essa doença, muitos dos fatores causais são associados a hábitos de vida, sedentarismo. Então, é uma doença muito ligada à obesidade e ao sedentarismo. Então, na maioria dos casos, a doença está associada a fatores ambientais que são modificáveis, como a obesidade e o sedentarismo. Então, a importância da intervenção nesses fatores e o diagnóstico precoce. A maioria dos pacientes com diabetes, eles vão ser assintomáticos, ou seja, eles não terão nenhum sintoma específico. Por isso, a importância da procura, principalmente em pacientes acima de 35 anos, para a realização do exame da glicemia, para detecção precoce desse diagnóstico. Alguns outros sintomas que podem estar presentes são a poliúria, que a gente fala que é o aumento do volume de urina, o número de vezes que eu vou ao banheiro. A polifagia, que é a fome, um aumento do apetite e que mesmo assim pode ser acompanhado de uma perda de peso. E alguns outros sintomas mais inespecíficos, como turvação visual, cansaço, muita indisposição, formigamento nas mãos e nas pernas, são sintomas que devem chamar a atenção e procurar o médico para o diagnóstico. Os principais exames utilizados para o diagnóstico são a medida da glicemia de jejum, tá? Uma glicemia maior ou igual a 126, ela já é sugestiva do diagnóstico do diabetes. E a gente tem outros exames, como a hemoglobina glicada, que é um exame que faz a média, uma análise da média da glicemia nos últimos 3 meses, e o teste oral de tolerância à glicose, que é o que popularmente a gente chama de curva glicêmica. Todos os indivíduos com mais de 35 anos, eles devem ser rastreados ativamente para a busca do diagnóstico. E a gente pode indicar um rastreio mais cedo ou mais frequente nos grupos que a gente considera grupos de risco, que, como eu já falei, são os pacientes com excesso de peso ou com associação com outras doenças metabólicas, como hipertensão arterial e alteração dos níveis de colesterol e triglicérides. O diabetes ele tem 2 tipos mais comuns, que seria o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele ligado à autoimunidade. Então, é uma doença autoimune em que o organismo ele agride as células do pâncreas produtoras de insulina, levando a uma diminuição, uma ausência da sua produção. É aquele diabetes de início geralmente na infância e na adolescência, né? Pode ser diagnosticado mais tardiamente, mas mais comumente na infância e na adolescência, e que desde o início é necessário o tratamento substitutivo com as terapias baseadas em insulina. Mas esse diabetes ele corresponde a 10% de todos os casos de diabetes. O diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, né? 90% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2, é aquele diabetes já de diagnóstico na vida adulta e que está muito ligado ao que eu venho destacando aqui, que são as questões ambientais, ao excesso de peso, ao sedentarismo. Então, esse diabetes inicialmente ele surge até por um defeito na ação da insulina, um prejuízo na ação correta da insulina, ocasionado muito por esse excesso de peso, tá? E que pode, com o progredir da doença, acabar levando à deficiência na produção de insulina. A gente também não pode esquecer do diabetes gestacional, que é o diagnóstico do diabetes durante o período gestacional. E isso pode trazer muitas implicações, tanto para a mãe como para o bebê. A gestação é um estado de muitas alterações hormonais em que há um prejuízo na ação da insulina. Então, hoje é recomendado que toda gestante faça o rastreio para o diagnóstico do diabetes gestacional a partir da 24ª semana de gestação. E isso é feito através ou da glicemia de jejum ou do teste oral, a curva glicêmica, que eu citei anteriormente.
Pacientes que têm maior risco de desenvolver diabetes gestacional são aquelas que já iniciam a gravidez com um aumento de peso ou que engordam muito durante a gestação, pacientes com hipertensão durante a gestação, idade mais avançada, gestações múltiplas, né, gemelares, históricos familiares, são os grupos de risco, mas está indicado o rastreio universal para toda gestante. Uma coisa importante, antes de a gente entrar um pouquinho no tratamento, a questão do rastreio que deve ser realizado para todo paciente, é a ideia da prevenção dessa doença, já que ela está muito ligada a fatores ambientais. E com isso a gente pode dar o diagnóstico em estágios iniciais que a gente chama de pré-diabetes, que é um termo que a gente usa muito hoje. É aquele em que o paciente ele tem aumento dos níveis de glicose, né, já não são valores considerados normais, mas que ainda não chegam a valores que são diagnósticos de diabetes. Por que é importante o diagnóstico nessa fase? Porque esse é o momento em que eu consigo mudar a história natural da doença. Eu consigo evitar que a doença progrida, porque até 50% desses pacientes vão acabar evoluindo para diabetes. Mas uma intervenção precoce pode mudar toda essa história. E medidas como perda de peso, em torno de 5 a 10% do peso, são medidas altamente eficazes para se evitar a evolução ou atrasar o máximo possível a progressão dessa doença. Em relação ao tratamento de diabetes, a gente tem desde a ênfase importante nessas mudanças de estilo de vida, até os tratamentos orais, né, com comprimidos, que buscam melhorar a ação da insulina nos tecidos, a aumentar a secreção da insulina, medicações que procuram diminuir já as complicações relacionadas ao diabetes, complicações renais e cardíacas, seguindo até as terapias injetáveis, em que a gente passa hoje pelas terapias injetáveis baseadas em hormônios intestinais ligados ao diabetes, que vão melhorar a ação da insulina e com isso diminuir os níveis de glicose no sangue, mas que também têm efeitos adicionais, como a redução do peso, que são os tratamentos para a obesidade hoje muito discutidos. Além disso, esses tratamentos buscam diminuir justamente o risco das complicações cardiovasculares, que é o que tem um grande impacto na mortalidade desses pacientes. Até as terapias injetáveis com insulina mesmo, como substituição à deficiência da produção de insulina. Todo esse foco em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento tem como objetivo principal diminuir as complicações, né, as tão temidas complicações do diabetes, que aí vem desde as complicações renais, as doenças renais, podendo levar o paciente à hemodiálise, as complicações visuais, com perdas visuais significativas, as alterações neurológicas, principalmente quando a gente fala em alterações de sensibilidade, e aí o impacto muito grande para membros inferiores, onde aumenta muito o risco de lesões, feridas, e com isso aumentando o risco de amputações nessa população. E, como mais importante, já que a gente está falando da principal causa de morte no mundo inteiro, as doenças cardiovasculares, os infarto, AVC, insuficiência cardíaca. A gente precisa entender que os pacientes com diabetes ele tem um risco muito maior dessas doenças quando a gente compara com a população geral. Então, essa é a principal mensagem, é o rastreio, o diagnóstico precoce, as medidas de intervenção para prevenção e o tratamento adequado dessa doença, porque quando o diabetes ele é tratado adequadamente, a gente consegue prevenir e evitar todas essas complicações.